Olá, ser! Eu espero que você esteja muito bem aí desse lado. Se chegamos até você, é porque você está estudando e se dedicando a uma tal de biologia, a ciência mais bonita de todas. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, vai! Eu espero você. Só clica ali para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você e você brilhar em biologia. Seja para que você está estudando biologia, Enem, vestibular, escola, para você dar aulas. A biologia é uma ciência muito maravilhosa, temos muitas informações e constantes atualizações. Então, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal. Nós teremos um cuidado com essa doença, pois nós veremos a incompatibilidade entre os tipos sanguíneos do feto e quem está gestando esse feto. Então a gente vai ter uma preocupação. Quando nós pensamos no heredograma, aqui nós temos cruzamento, formação de indivíduo RH positivo, está aqui primeiro descendente, aqui segundo descendente. Quando nós olhamos para essa condição, nos preocupa essa incompatibilidade materna e os descendentes. Então a gente vai colocar do ladinho. Papai, RH positivo, ele vai ser Rzão alguma coisa. Pode ser Rzão ou Rzão Rzinho. Você assistiu a aula anterior, você viu que o fator RH é determinado por um gene que tem dois alelos e uma relação de dominância completa. Ou seja, o Rzão é dominante sobre o Rzinho. Então ele pode ser Rzão alguma coisa. A mãe, sendo RH negativo, o RH negativo é a característica recessiva. Então ela vai ser Rzinho. Então esse é o genótipo. Esse é o genótipo e esse é o fenótipo. Então, Rzão alguma coisa, genótipo, RH positivo, o fenótipo. Rzinho, genótipo, RH negativo, fenótipo. Primeiro filho, RH positivo. Agora eu sei o genótipo desse. A mamãe vai ter que passar o Rzinho, porque ela só é Rzinho. Papai vai passar o Rzão, então você vai ter o indivíduo Rzinho. Aqui, mamãe passa Rzinho, papai Rzão. O que eu pergunto para você? Quem sofre com a doença conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal? Ela pode se desenvolver lá ao longo das semanas ainda intrauterina, quando a gente tem essa incompatibilidade. A pergunta é, quem sofre com essa doença? O pai? Não. A mãe? Não. O primeiro filho? Também não. Segundo filho, que sofre no sentido fisiológico. Óbvio que isso vai abalar toda a estrutura de quem está fazendo o desenvolvimento desse novo ser humano, mas a nossa percepção aqui é em relação aos efeitos biológicos da incompatibilidade do sistema RH, ok? Então vamos pensar assim. Quando existe a formação placentária, nós teremos muitos vasos sanguíneos na região placentária, muitos. Vasos sanguíneos maternos e fetais, eles ficam ali, lado a lado, entrelaçados, muito próximos. Pode ocorrer rompimento dos vasos sanguíneos, lesões, sangramentos e o sangue fetal, entrar em contato com o sangue materno na região placentária. Então, se uma primeira gestação foi de um indivíduo RH positivo, esse sangue RH positivo do primeiro filho tem o Pierce ali. Olha as hemácias da mãe aqui, sangue materno, essas são as hemácias da mamãe, não tem o Pierce. Agora ela gestou um primeiro filhinho, teve rompimento de vasos sanguíneos, ou ainda na vida intrauterina, ou no parto. Quando tem o rompimento, as movimentações, rompimento lá, muito sangramento, esse sangue fetal pode entrar em contato com esse sangue materno e a mãe ser sensibilizada. Então esse primeiro filho vai promover a sensibilização. O que é isso? A passagem dessas hemácias entrou em contato com o sangue materno vai desenvolver uma resposta imune, uma resposta de defesa. Vai reconhecer esse Pierce aqui como estranho, vai falar, opa, isso aqui não existe aqui dentro. E aí o sistema de defesa vai começar a trabalhar. E vai produzir anti-RH, um anticorpo, uma imunoglobulina G que consegue passar via placentária. Mas muita calma nessa hora. A gente está pensando só no primeiro filho e na sensibilização da mãe. Então, o primeiro filho
RH positivo, mamãe RH negativo, rompimento de vaso sanguíneo, contato do sangue do primeiro filho com o sangue materno. E a mãe vai desenvolver uma resposta imune. E a mãe vai produzir anticorpos anti-RH, uma imunoglobulina G que tem a capacidade de passar via placentária, ok? Então esse primeiro filhinho promoveu essa sensibilização. Ok, agora, numa nova gestação, mesma situação, pai positivo, mãe negativa, segundo filho positivo. Se esse segundo descendente for RH positivo, esses anticorpos anti-RH têm a capacidade de passar via placentária. E lá no sangue fetal existe o PIRS, o RH positivo. Então, esse anti-RH liga-se ou se liga ao antígeno na membrana das hemácias. E vai ocorrer essa reação de aglutinação. As hemácias vão ficar todas juntinhas, o sistema de defesa vai começar a destruir essas hemácias, o feto vai começar a ter que produzir hemácias mais jovens e liberar na corrente sanguínea. Nós podemos identificar lá uma anemia severa, nós podemos ver a destruição das hemácias, liberação, e aí lá no metabolismo produzir bilirrubina e aumentar consideravelmente essa bilirrubina, o que vai caracterizar a icterícia, pele meio amarelada. Então isso pode ser impactante, isso pode ser bastante agressivo para esse segundo filho. Então essa é a condição geral que nós temos para doença hemolítica perinatal. Qual é? A mãe, RH negativa e incompatibilidade. Primeiro filho sensibilizou. O que significa? Teve contato do sangue desse primeiro filho com o sangue materno. A mãe passou a produzir os anticorpos anti-RH, já que ela não tinha. Aqui a gente não nasce de fábrica igual lá no fator sistema BO. Se você era do tipo A, lá você produziu o anti-B. Já vinha de fábrica. Aqui não. Aqui você tem que entrar em contato e ser sensibilizado. E aí, entrou em contato, produziu o anti-RH. Se gestar um segundo filho, RH positivo, esses anticorpos anti-RH ultrapassam a via placentária, chegam lá nesse segundo filho e vão promover destruição de hemácias. E aquele segundo filho vai ter que produzir hemácias jovens, liberar na corrente sanguínea, e ele pode ter muitas consequências ruins ao longo desse desenvolvimento. Destaquei anemia e icterícia. Destaquei o anti-RH ligando ao antígeno na membrana das hemácias. Para quem vai fazer Enem vestibulares, essa é a percepção ampla e geral. Agora, o que nós temos? Tá, só acontece assim, Soft? Não, não é verdade. Não acontece só assim. Podemos ter aqui períodos de gestação e podemos ter, infelizmente, abortos. Mas aquele feto que estava sendo gerado era RH positivo e mesmo assim sensibilizou a mamãe. Então a gente pode ter essa condição. Essa mamãe é RH negativa, mas ela recebeu uma transfusão sanguínea prévia. Ela pode contar uma história, uma situação em que infelizmente ela era negativa, mas no banco de sangue não tinha nem o sangue negativo, ela recebeu um sangue positivo ou algo do gênero. Eles, para quem vai fazer vestibular, nem inventam algumas situações. Então você tem que pensar sempre. Se entrou previamente em contato com o sangue RH positivo e era RH negativa, foi sensibilizada, passou a produzir os anticorpos. Se gerar um primeiro filho da RH positivo, mas antes foi sensibilizada, aí pode passar os anticorpos e ligar na membrana da hemácia e dificultar o transporte de oxigênio, o crescimento e desenvolvimento desse filho. No caso, daí vai ser o primeiro filho. Tudo bem? Mas as condições muitas vezes cobradas de vocês em Enem e provas é esse padrãozão aqui. Para você determinar genótipos, analisar os fenótipos e ver o que acontece. Primeiro filho, sendo RH positivo, contato com o sangue materno, sensibilização. O que é isso? Passou a produzir os anticorpos. Os anticorpos anti-RH, um tipo de imunoglobulina G, tem a capacidade de passar via placentária. E aí o segundo filho, se for RH positivo. Ô sócio, e se ele for RH negativo? Se ele for RH negativo, tá aqui, ó. Não tem o PIRS. Pode passar o anti e o anti não vai ligar a nada ali na superfície, ok? Então, primeiro filho RH positivo, segundo também, aí esse segundo filho sofre com a doença conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal, ok? Agora, quando é acompanhado o período de gestação,
pode ocorrer isso aqui, ó, uma intervenção. Pode ocorrer uma intervenção, uma injeção de anti-RH. Então, na área da saúde, ocorre essa interferência aqui. Se é identificado que uma mãe RH negativo, está gestando indivíduo positivo, isso pode ocorrer essa injeção até durante o período da gestação, até a 28ª semana de gestação. E depois, até 72 horas pós-nascimento. Então vamos lá. Eu tenho esse cenário aqui. Mãe negativa, primeiro filho positivo. Ocorreu esse nascimento. As hemácias do feto podem entrar em contato com o sangue da mãe. Se ficarem na corrente sanguínea por um tempo, vai reconhecer e vai ocorrer a sensibilização. Se eu faço a injeção do anti-RH, esse anti-RH vai se ligar aqui, vai se ligar aqui, e as hemácias vão ser depois destruídas. Eu vou impedir que a mãe tenha uma resposta de sensibilização, que ela fique muito tempo em contato com esse sangue fetal e acaba produzindo os anticorpos. Então a gente pode fazer esse bloqueio. Teve essa primeira situação aqui, RH negativo, filho RH positivo. Aí, o que acontece? Injeção de anti-RH. Para o anti-RH ligar aqui nessas hemácias do primeiro filho que entraram em contato com o sangue materno, evitar a mãe de sensibilizar, e aí ela não vai produzir esse anti-RH. Daí você vai falar, tá, Sócio, mas ele injetou anti-RH para ligar na hemácia, impedir a mãe de produzir, e só que depois esses anti-RH vão sendo destruídos pelo organismo. Passa pelo baço, fígado, e o organismo vai fazendo essa destruição. Então, isso pode acontecer para a gente evitar consequências de próximas gestações e bebezinhos sofrerem com a doença hemolítica perinatal. Eu espero que você tenha me entendido. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. Um abraço e bons estudos para todos vocês.